nações, luz das nações. Alturas eu sei que há de ver a luz que ilumina, luz das nações, luz das nações. Olá, boa tarde, bem-vindo a mais um programa da Aliança Evangélica Portuguesa. Hoje vamos fazer uma verdadeira celebração à Bíblia. E para isso viemos até Massamá, no concelho de Sintra, onde aqui na praça central desta freguesia foi também inaugurado o primeiro monumento à Bíblia em Portugal. Este monumento leva-nos a pensar precisamente sobre a centralidade da Bíblia, não só na cultura de todos os povos, como na nossa própria vida. Uma Bíblia nas portas de Lisboa, aqui em Massamá, sendo este o primeiro monumento à Bíblia no nosso país, representa o desejo dos cristãos em dar a conhecer a palavra de Deus e daí termos colocado no monumento o grande desejo de: ó terra, 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 ouve a palavra do Senhor. É o desejo de que toda a gente conheça a palavra de Deus. A propósito, sabia que, por exemplo, se olharmos para a Europa, os países que desde cedo foram alfabetizados e tiveram acesso à Bíblia são os mais desenvolvidos do que outros? É a Bíblia a transformar pessoas, vilas, nações. É a palavra de Deus. E é sobre ela que vamos então falar no programa de hoje. Os portugueses sem a Bíblia sobreviveriam, mas de facto ficaria hipotecada a nossa memória coletiva. Quem somos enquanto povo, enquanto língua, enquanto cultura. Por exemplo, na cultura, seria possível entendermos a obra de Gil Vicente sem a Bíblia? Onde foi Gil Vicente buscar os nomes para os seus personagens, lugares, até mesmo seres celestiais que são nomeados na sua obra? Também não podemos entender a obra de Saramago sem perceber quem é o Caim de Saramago, em contraponto com o Caim da Bíblia, naturalmente. E também, para além disso, o Jesus do Evangelho de Saramago não pode ser entendido em contraponto com o Jesus dos Evangelhos que nós conhecemos da Bíblia. Por isso, sem este apoio, sem a Bíblia, nós não entenderíamos com plenitude e certamente até poderíamos aqui dizer que essas obras talvez não existiriam como existem sem as escrituras na cultura portuguesa. A Bíblia continua a ser o livro mais lido em todo o mundo. Por cá, a Sociedade Bíblica trabalha há 200 anos na tradução e difusão deste que é o livro dos livros. Hoje viemos também conversar com o pastor Luís Reis. Diga-nos, como pastor evangélico, como é que vê esta ação da Sociedade Bíblica? Eu vejo como uma ação não só importantíssima, como fundamental para a implantação do cristianismo evangélico no nosso país e no mundo, e também como forma de dar às pessoas possibilidade de conhecerem a palavra de Deus e, através dela, poderem conhecer Cristo e a salvação e crescerem no conhecimento de Deus. A Sociedade Bíblica há 200 anos em Portugal é uma associação portuguesa, sem fins lucrativos, que se ocupa da tradução, da edição, da distribuição e da promoção da Bíblia. Realizamos esta missão em colaboração com as comunidades cristãs, com as igrejas locais e com os indivíduos que se interessam em difundir a Bíblia em Portugal, para que a Bíblia de facto seja para todos. O Dia da Bíblia é um dia que é observado em novembro e cujo objetivo é despertar o interesse pela Bíblia entre as populações. Nesse dia nós encorajamos as pessoas logo a lerem a Bíblia, a partilharem a Bíblia e nomeadamente a contribuírem para a obra bíblica. Este ano nós estamos a prever esse dia especial em novembro, é um dia que pode ser adotado conforme mais convém a cada comunidade, e disponibilizamos no nosso site ajudas didáticas para os professores, os educadores, os pais, a desenvolverem programas nas famílias, nas igrejas, nas escolas, para sensibilizar as crianças, os jovens, os adultos para a Bíblia. Seja através de informação sobre a tradução da Bíblia à volta do mundo, seja através da sensibilização para a leitura da Bíblia, seja a introdução à Bíblia, como é que nos veio a Bíblia, etc. E nós encorajamos, então, todas as comunidades a observarem este dia, em novembro, lendo, doando, apoiando a obra bíblica em novembro. Se há dias para tantas outras coisas que às vezes não têm qualquer relevância
para o homem, não é? Quanto mais a Bíblia, que é fundamental para que o homem viva uma vida digna, uma vida que vale a pena viver, uma vida orientada nos verdadeiros valores da vida e numa expectativa daquilo que será um futuro glorioso com Jesus. Daí celebrar, ou ter um dia para celebrar a Bíblia, para lembrar do papel e da importância da Bíblia, é fundamental, não só para o cristianismo, mas para toda a sociedade em geral. A Bíblia é o grande manual de ensino para toda a gente, o grande manual de referência, o grande manual que nos conduz a Deus, que nos mostra quem é Deus. Se alguém dizer que é cristão e não crer na Bíblia, falta-lhe qualquer coisa. E nós temos a graça de poder ter a Bíblia exposta em 2 versículos, como já disse, ó terra, 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 ouve a palavra do Senhor, e fiel é esta palavra e digna de aceitação. Como mensagem de Deus à humanidade, ela é sem dúvida uma palavra de esperança. E esperança não só para o indivíduo, mas esperança também para o coletivo, para as comunidades, para as nações também, enquanto pensamento coletivo, porque acreditamos que a Bíblia é a palavra transformadora e, ao transformar o homem, transforma certamente os indivíduos enquanto coletividade, e por isso temos uma âncora nessas palavras que nos ajudam a percepcionar janelas de um horizonte de transformação individual e social, que é uma resposta também para a nossa época. Fiel é esta palavra e digna de toda a aceitação. A Bíblia, a palavra de Deus, sobre a qual foi então elevado este primeiro monumento na freguesia de Massamá. Mas para que a Bíblia esteja não só no centro de uma freguesia, mas no centro da sua vida, por que não celebrá-la? Este é também o desafio da Sociedade Bíblica. Já para o próximo mês de novembro, ainda vai a tempo, ao nível da sua igreja, da comunidade local, de organizar então esta celebração. E no site da Sociedade Bíblica, recordo que tem também uma série de recursos, de materiais que o podem inspirar. Hoje ficamos por aqui, mas logo à noite queremos ainda ter encontro marcado consigo na rádio, na Antena 1, por volta das 22h45. Entretanto, se não tem ainda nenhuma Bíblia, temos todo o gosto em oferecer-lhe o Evangelho de João, através do qual pode começar a estudar as histórias da vida de Jesus. Ficamos então a aguardar o seu contacto e até ao próximo programa, se Deus quiser.